agradeço a generosa apresentação e, naturalmente, o convite. Para mim é uma satisfação muito grande falar de Shosaku Endo, falar do silêncio, e agora que surgiu o silêncio do Scorsese, naturalmente que o tema é bastante atual. Ainda continua a ser atual e espero que continue a ter atualidade, mesmo que cheguem depois os filmes dos Oscars. Eu penso que é um filme que merece, sobre o qual merece ou será necessário que haja discussões, principalmente sobre o contexto e a situação da fé de cada um de nós, da fé ou da não fé de cada um de nós. Começarei por traçar algumas linhas gerais do continente asiático e do Japão. Eu peço desculpa por falar sentado, não sei, mas de qualquer modo talvez seja preferível, e os trás não me veem, mas também não perdem nada. Passarei à situação da Igreja Católica naquele país, uma vez que o Shosaku Endo era católico, e aspectos culturais mais relevantes, de modo a situarmos-nos. Uma vez que falar do Japão é evocar um mundo muito diferente, misterioso e fascinante. Passarei então à apresentação de Endo e da sua obra literária, desaguando no romance Silêncio e no seu significado teológico, o que está bem evidenciado por Scorsese no seu filme. Convido-vos, pois, a fazerdes comigo esta viagem, que terá, naturalmente, rasgos da minha experiência pessoal como padre e missionário naquele mundo. A Ásia, muito variada nos seus focos culturais e religiosos, é desafio permanente à capacidade de absorção do diferente. Implica um violento encontro intercultural e interreligioso que põe à prova a nossa própria fé e produz uma tensão constante entre unicidade e universalidade. Um verdadeiro encontro com o mundo asiático exige o esculpir de uma nova capacidade de abertura ao dissemelhante e desconhecido, àquele e àquilo que nos desafia a interrogarmos-nos no que de nós é mais central e essencial. O Japão é um mundo enigmático, cativante, árduo, repleto de contrastes e contradições. O povo é gentil, atencioso, delicado, de nível cultural elevado. Um país economicamente rico, mas cheio de pobrezas, que se radicalizam nas mortes por excesso de trabalho e no elevadíssimo número de suicídios. Eu cheguei ao Japão em 1998, como o Pedro acaba de dizer, acaba de referir. Quais as impressões nos primeiros tempos no Japão? Apercebemos de que a aprendizagem da língua é apenas um meio de comunicação que nos conduz à entrada do gigantesco edifício da cultura, com as suas formas de pensar, agir e reagir tão distintas do nosso mundo ocidental, que a cada momento brota naturalmente a interrogação quanto às nossas pretensões de certeza. Uma depuração dolorosa, mas necessária. Sentimos que não somos detentores da verdade. Depois de 2 anos de aprendizagem da língua numa escola japonesa, 4 horas por dia, com muito trabalho para casa, começamos a trabalhar em algum lugar, cometendo muitos erros no nosso japonês titubeado. Primeiro, as pessoas dizem-nos que falamos bem e nós sentimos o nosso ego a subir, como é natural. Daí a pouco tempo damos-nos conta de que quando dizem que falamos bem, querem delicadamente dizer que ainda temos muito que aprender. E o nosso ego cai por terra. Desce também a nossa autoconfiança. Mais tarde, paulatinamente, apercebemos de que as pessoas já não nos dizem que falamos bem,
É chegado o tempo de começarmos lentamente, com muita humildade, a alicerçarmos melhor aquilo que dizemos e fazemos, pois talvez estejamos no bom caminho da aprendizagem. Isto acontece geralmente depois de 5 a 7 anos. Um dia, ao falar com um fiel da paróquia onde trabalhava, um homem que tinha feito teologia, eu dizia-lhe que estava preocupado, pois não sabia se as pessoas entendiam aquilo que eu queria transmitir na homilia. Ele respondeu: Senhor Padre, não se preocupe tanto com aquilo que diz, preocupe-se mais com a forma como diz. Os japoneses são muito perspicazes e estão a observar-nos permanentemente. Isso verificava eu mesmo nos transportes públicos. Sem me olharem, uma vez que no Japão olhar o outro nos olhos é uma indelicadeza, observavam-me atentamente. Somos observados muito mais atentamente quando celebramos a Eucaristia ou orientamos algum curso de formação, ou quando preferimos alguma conferência, como é este o caso. Até o movimento das mãos e do olhar eles observam. O cristianismo chegou ao Japão em 1549, com Francisco Xavier e mais 2 padres jesuítas, Cosme de Torres e Juan Fernández. Diz-se que terá sido a 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, curiosamente, um dia muito importante para o Japão, principalmente desde 1945. Dia 6 de agosto, bomba atômica sobre Hiroshima. 9 de agosto, bomba atômica sobre Nagasaki. 15 de agosto, capitulação do Japão e destruição do edifício cultural e místico em redor do imperador, que deixou de ser considerado divino e o Japão deixou de ser considerado invencível. Voltemos ao século XVI. O cristianismo gozou de grande expansão durante a segunda metade do século XVI. No entanto, devido ao desenvolvimento de fricções e tensões entre o cristianismo e o mundo cultural e religioso japonês, onde não são alheias dificuldades de cariz político e quesílias entre as nacionalidades que ali iam aportando, quem viu o filme recordar-se-á das concubinas, da história das concubinas, o cristianismo começou a ser perseguido. As perseguições iniciaram em 1587 e 1588, embora os missionários tenham sido tolerados ao longo dos primeiros anos. Os 26 mártires de Nagasaki remontam a 5 de fevereiro de 1597. Foram canonizados em 1862. Em 1614, com a publicação de um decreto de proscrição do cristianismo, as perseguições tornaram-se rigorosas e violentas, verificando-se a destruição de igrejas, a expulsão dos missionários estrangeiros e a tortura e o assassinato dos cristãos autóctonos. Os cristãos refugiaram-se no anonimato e tornaram-se os kakuré cristianos, o que significa cristãos escondidos. Os cristãos escondidos são, pois, os descendentes das comunidades cristãs que conservaram a sua fé secretamente durante a proibição do cristianismo ao longo do tempo do período Edo, 1600 a 1867. Imaginai. Muitos desses cristãos eram forçados a realizar o ritual de apostasia, que consistia em pisar uma imagem de Jesus ou de Maria denominada Funié. Estes kakuré cristianos transmitiram de geração em geração as orações que tinham aprendido com os missionários, batizando eles próprios, filhos e netos, até ao dia do seu encontro com os missionários franceses em Nagasaki, a quando da segunda introdução do cristianismo no Japão. Estávamos no ano de 1858. Tinham sido quase 250 anos de isolamento.
A Igreja Católica Japonesa é atualmente constituída por 16 dioceses. 3 delas são arquidioceses. Todos os bispos são japoneses. Haverá cerca de 800 padres japoneses e outros tantos estrangeiros. A percentagem de cristãos é cerca de 1% da população de 127 milhões. Os católicos, cerca de 0,3%. Isto é, à volta de 400 mil. Haverá também cerca de outros 400 mil católicos estrangeiros, principalmente brasileiros, filipinos, vietnamitas, peruanos, mexicanos, etc. Uma igreja muito bem organizada para tão poucos fiéis. É que a igreja não se dedica apenas à manutenção dos grupos de fiéis. A igreja tem universidades, escolas, jardins infantis, hospitais, etc. Diz o Papa Francisco que, apesar de pequena, a comunidade católica do Japão é hoje muito respeitada pelos japoneses por causa do serviço que ela presta a todos, independentemente da religião. Só para vos dar um exemplo, eu trabalhei na Universidade Católica de Osaka, que já fechou. Não foi por eu ter trabalhado lá. Garanto. Mas trabalhei lá 4 anos. E imaginai quantos alunos católicos é que eu tive ao longo desses 4 anos, numa universidade católica. 2 alunos católicos. Portanto, já podeis ver que nós não trabalhamos só para a população católica. Se assim fosse, não valia a pena estarmos no Japão. E já vamos à terceira parte. A tripla insensibilidade da cultura japonesa. Em 1967, Francis Mathy escrevia sobre a tripla insensibilidade do povo japonês. Insensibilidade relativamente a Deus, ao pecado e à morte. E considerava que esta tripla insensibilidade deriva do panteísmo oriental. Vejamos o que significa esta denominada tripla insensibilidade. Eu sublinharia denominada tripla insensibilidade. Insensibilidade relativamente a Deus. Os japoneses não se preocupam muito sobre a existência ou inexistência de Deus. Eles preocupam-se mais em sentir a sua presença ativa ou força, de onde se reconhece a característica da sensação na cultura japonesa. Esta insensibilidade relativamente a um ser transcendente tem, pois, a ver com a indiferença quanto à existência ou não existência de Deus. Mas os japoneses são verdadeiramente insensíveis à existência de Deus? Ponto de interrogação. Responder positivamente a esta pergunta seria optar pelo caminho fácil. E estaríamos conversados. Mas compliquemos um pouco mais. Na realidade, eles têm sensibilidade relativamente a Deus, mas é uma imagem diferente daquela do Deus cristão. Uma vez que a tradição japonesa está intrinsecamente vinculada à natureza, as divindades, os deuses, chamados kami, têm características da natureza ou são apresentadas, essas divindades, como deificações humanas. Para os japoneses, a maior aspiração é viver em comunhão com a natureza e o exterior deve ser apelativo e estimular os sentimentos e os sentidos, algo crucial como ponto de partida para a experiência espiritual. Poderíamos dizer que uma verdadeira refeição japonesa é uma experiência espiritual. Terá que ser um bom restaurante. Devido à falta de sensibilidade em relação à transcendência, um Deus definido em termos abstratos que nos apareça afastado dos acontecimentos triviais da vida cotidiana não será captado por eles. Insensibilidade relativamente ao pecado.
Uma vez que a linguagem é espelho da cultura, fixemos no conceito de pecado na língua japonesa. A palavra é tsumi. Mas na tradição japonesa, tsumi, além de significar pecado, é também interpretado como crime e encerra em si a consciência de vergonha, de pudor, baseado no respeito humano, o que revela influência do mundo das obrigações sociais e responsabilidades de cunho confuciano. Uma vez que a tradição japonesa não tem uma concepção monoteísta de Deus, mas sim um panteão de deuses ou forças espirituais, os kami, o pecado contra um Deus omnipotente não tem lugar na mente do japonês comum. Visto que a relação com a natureza é crucial para o povo japonês, tsumi está também associado a tudo aquilo que polui ou danifica a natureza envolvente ou as relações entre o homem e a natureza, sendo a luta contra tal estado um esforço para descobrir e preservar a harmonia entre o homem e a natureza. Insensibilidade relativamente à morte. Há um personagem no romance Homem Amarelo, do Shusaku Endo. Não vale a pena procurar-nos porque não está traduzido. Foi publicado em 1955. Como dizia, há um personagem no romance Homem Amarelo, de Shusaku Endo, que serve ao autor para apresentar esta insensibilidade relativamente à morte. Trata-se de Durand, um padre francês caído em desgraça por se ter juntado a uma paroquiana e com ela viver. Durand vive uma angústia terrível por se considerar um grande pecador. Estou a simplificar porque o romance é bastante mais complicado. E suicida-se. Um estudante japonês que fora aluno de Durand diz que este último, Durand, se aproximou da mentalidade japonesa através do seu suicídio, nomeadamente a concepção de que a morte não passa de um sono profundo, sem qualquer temor de punição. Recorrendo às palavras de Francis Martin, podemos dizer que para os japoneses tudo é considerado como uma extensão do indivíduo. Os cristãos têm de lutar sempre contra eles mesmos e os seus instintos, contra o pecado, contra o mal. Para os japoneses é diferente. Uma vez que o homem faz parte dos deuses e não há qualquer diferença essencial entre ambos, homem e deuses, o homem pode voltar sem demasiada dificuldade à natureza e ao universo. Tal como vimos, a simbiose com a natureza é de grande significado para o povo japonês. Além disso, considerando a estreita associação dos kami, as divindades, com a natureza, a aproximação dos japoneses aos kami acontece através dos sentimentos, não por meio de busca racional da verdade. Este sentir foi uma constante na obra literária de Shusaku Endo, escritor que apresentarei em seguida, e reconhece-se principalmente na sua imagem de Cristo, um Cristo muito pessoal, o meu Jesus, definido em diversas obras, criado na minha mente e alicerçado na experiência espiritual. O papel desempenhado pelo sentir ou pela afetividade como origem da experiência espiritual depara-se com o seu maior desafio na busca de uma forma de falar sobre Deus e o transcendente, nomeadamente onde as formas catequética ou dogmática tradicionais já não convencem ninguém, exceto aqueles que já estão convencidos. A aventura religiosa deverá ter o seu início no nível do existencial e do emocional. Parece que vivemos um tempo de hiato. Eu gosto muito da palavra hiato, onde a atual construção da linguagem cristã é uma tentativa para preencher um espaço vazio entre as fórmulas da tradição e novas tentativas de expressão,
que ainda não adquiriram um poder semelhante ao das fórmulas tradicionais. É nesse hiato que estaremos aptos a falar sobre Deus como força, uma realidade vital, usando novos meios expressivos. A ficção é precisamente uma dessas poderosas forças de expressão e pode incutir à tradição alguma frescura. Aconselho vivamente a leitura de boas obras de ficção. E vamos então a Chusacuendo e a sua obra literária. Fazemos uma pausa, continuamos. O desajustado fato ocidental. Chusacuendo nasceu em 1923 em Tóquio. Tinha um irmão com 2 anos de idade. Passou a sua infância na Manchúria com os seus pais, mas regressou ao Japão com a sua mãe após o divórcio dos pais. Foi batizado aos 12 anos de idade juntamente com a sua mãe, o que ele definia como receber um fato ocidental desajustado ao seu corpo de japonês. Quando o rapaz tinha 10 anos de idade, reparei porque isto é um ponto crucial para toda a obra dele, nasceu o conflito entre os pais que levaria ao divórcio, o que lhe deixaria profundas feridas no seu coração sensível, semeando o germen de um tema recorrente nos seus romances: traição. E traição porquê? Perguntareis. Ele sentia que teria de escolher entre o pai ou a mãe. Cada vez que ele acompanhava o pai e o seu irmão num passeio pelo parque, ficando a sua mãe sozinha em casa, ele sentia que estava a trair a sua mãe. Esta consciência de traição tornava-se mais aguda a partir do momento em que o pequeno entendeu que o passeio pelo parque era um pretexto do pai para se encontrar com outra mulher. De facto, ele compreendeu que tinha de escolher entre trair o pai, contando à mãe o que se passava, ou trair a mãe, mantendo o segredo do pai. Isto era para a criança, estamos a falar de uma criança de 10 anos, isto era para a criança uma situação delicada. E Endo nunca conseguiu vencer este sentido de pecado e traição, o que se tornaria um dos leitmotivos da sua obra literária. Ele mesmo confessa que ao escrever uma vida de Jesus e ao ler na Bíblia como os discípulos traíram e abandonaram Jesus, se sentia sempre culpado como um deles. Ao guardar o segredo do pai, traiu a sua mãe. Este peso na consciência acompanharia Chusacuendo ao longo de toda a sua vida e mais tarde ele associaria isto ao caso dos Kakure Christian, os cristãos escondidos. Os descendentes daqueles que tinham apostatado em ordem a salvarem a sua vida, embora nunca tivessem abandonado Cristo totalmente. Aqueles homens e mulheres que, ao fazerem tal gesto de apostasia, tinham de viver com o fardo da falsa existência e humilhação, o que era somado à sua culpa de traidores, pelo qual eram desprezados. Chusacuendo relacionou este ato de traição com o débil, um outro tema importante na sua obra, muito importante em silêncio, como veremos. É à luz da sua identidade de católico que toda a vida de Endo deve ser vista e avaliada. As primeiras 3 décadas da sua vida foram imersas em questões relacionadas com o abismo entre o Oriente e o Ocidente, o dilema entre monoteísmo e panteísmo e a questão da traição. Os 3 anos em França, 1950 a 1953, estudando literatura francesa, proporcionaram-lhe algum entendimento na problemática do abismo entre Oriente e Ocidente, principalmente sobre o problema da consciência de pecado.
Então, novamente no Japão, teve uma penosa experiência de doença. 2 anos e meio hospitalizado, sendo submetido a 3 difíceis intervenções cirúrgicas aos pulmões. Um tempo de purificação e preparação para uma nova fase. O seu problema sobre a identidade do japonês em confronto com a tradição cristã ocidental adquiriria novos contornos. A sua questão voltava-se agora mais para os temas de sofrimento, morte e Deus. Além disso, Endo descobriu uma forma de fazer com que o cristianismo se adaptasse ao terreno religioso e cultural japonês, nomeadamente estruturando a sua nova imagem de Cristo. Um Cristo maternal, com capacidade para perdoar o débil e para acompanhar a humanidade no seu sofrimento. Conflito entre Oriente e Ocidente. Traição. Consciência de pecado. O mal, aquela escuridão oculta no coração humano. Salvação do débil. Ao encontro de um sentido maternal da religião, a nova imagem de Cristo. Sofrimento e redenção. Deus como força ativa. Estes são os temas recorrentes na obra de ficção de Shusaku Endo, que demonstram que a fé é uma busca permanente e uma luta penosa. E chegamos finalmente ao romance Silêncio, onde todos estes temas estão incluídos. Com Silêncio, publicado em 1966 e traduzido para o inglês em 1969, Shusaku Endo iniciou uma nova fase numa tentativa para ligar o cristianismo à cultura japonesa. Como vimos, ele fora batizado juntamente com a sua mãe, mas teria de procurar um caminho de emendar o seu desajustado fato ocidental, de modo a que lhe servisse e ele se sentisse confortável como japonês e como cristão. Endo tinha 3 questões em mente quando escreveu Silêncio. Primeiro, ele interrogava-se se, caso tivesse vivido naquele tempo das perseguições, não teria também ele apostatado. A segunda e a terceira questões estavam relacionadas com os próprios apóstatas. Qual terá sido o seu sentimento ao apostatarem? Que tipo de pessoas seriam eles? Ele sabia que, a par do denominado silêncio teológico de Deus, estava também o silêncio da história e da Igreja sobre aqueles que tinham apostatado durante as perseguições. Por isso, ele decidiu escrever esta obra no sentido de dar voz àqueles apóstatas sem voz. De facto, a essência de Silêncio não é o grupo de mártires, mas sim a expressão do conflito dos apóstatas, em especial a angústia do padre Sebastião Rodrigo. E porquê é que eu digo Rodrigo? Porque o original japonês é Rodrigo, mas quando foi traduzido para inglês foi traduzido como Rodrigues, e depois do inglês foi traduzido para muitas outras línguas sempre como Rodrigues. Eu hesito sempre se devo dizer Rodrigo, se devo dizer Rodrigues, mas pronto, se eu disser Rodrigo, é o Rodrigues, se der Rodrigues, é o Rodrigues. Que é o protagonista do romance, jesuíta português. Trata-se de um exemplo de literatura como terreno privilegiado para a elaboração teológica. O romance Silêncio tem lugar no Japão durante as perseguições ao cristianismo. Primeira metade do século XVII. O protagonista, Padre Rodrigo, é um missionário jesuíta português que entra no Japão em segredo, juntamente com um companheiro, Padre Gato, que para se certificarem da veracidade dos rumores que haviam chegado a Roma, nomeadamente que o Padre Cristóvão Ferreira, provincial dos jesuítas no Japão, renunciara ao cristianismo, isto é, apostatara, e para continuarem secretamente o trabalho de evangelização no Japão. O Padre Rodrigo chega ao Japão,
Esconde-se, mas é finalmente capturado. Acaba por apostatar por compaixão para com os japoneses cristãos que estavam a ser torturados, uma vez que as autoridades lhe tinham garantido que libertariam os cristãos japoneses se ele pisasse a imagem de Cristo, o que significava apostatar. Isto é a história em resumo muito sintético. Quem viu o filme ou leu o livro não necessita que descreva o enredo passo a passo. Para quem ainda não viu o filme, não convém desvendar o que ali vai acontecer. Vamos, pois, à interpretação teológica, que é a parte mais densa da minha comunicação. Preparai-vos. Se não estáis a dormir ainda, talvez venha a ser. No romance Silêncio, os temas teológicos ressoam em relação uns com os outros. No meio desta orquestra, podemos reconhecer temas principais, tais como o silêncio de Deus e a redescoberta do cristianismo como doutrina de amor e perdão, na sua relação com um dos mais polémicos pontos, nomeadamente o ato de apostasia por parte dos padres portugueses Ferreira e Rodrigo. Gostaria de realçar 5 temas neste romance que pode ser considerado de maior significado para o percurso teológico do autor. O silêncio de Deus, Cristologia, o forte e o fraco, apostasia e a salvação do apóstata. Vamos ao silêncio de Deus. O Senhor não estava calado. Mesmo que ele tivesse estado em silêncio, a minha vida até esse dia teria falado dele. São palavras de Rodrigo no romance Silêncio. Um dos temas teológicos explorados no romance Silêncio, desde o princípio até ao fim, é o silêncio de Deus, o qual é relacionado com o mal e o sofrimento no mundo. No início, Rodrigo nutre uma confiança ingênua em Deus. Por isso, crê que ele não permanecerá calado. Deus. O seu desejo é o de ver um milagre e provar a existência de Deus através de tal milagre. No entanto, uma vez que Deus permanece em silêncio, dúvidas sobre a sua existência começam a despontar na mente de Rodrigo. Como é que se pode acreditar na existência de um omnipotente Deus de amor perante tal silêncio e aparente abandono dos seus fiéis? Pode dizer-se que, neste sentido, Rodrigo se aproximou da forma japonesa de pensar. Isto foi, para o autor, Shusaku Endo, um modo de preparar o terreno para os seus leitores japoneses, que seriam maioritariamente não cristãos, ateus ou indiferentes. Ele, Rodrigo, tem dúvidas sobre Deus, mas não pode separar-se desse mesmo Deus. Neste ponto, ele tem uma existência muito semelhante àquela de Kichijiro, o qual é tímido e cobarde, pisando a imagem em ordem a salvar-se a si mesmo da dor da tortura, mas permanecendo um crente no seu coração. Rodrigo acredita em Deus, mas duvida ao mesmo tempo. Fé e dúvida. Claro que a dúvida está sempre incluída na fé. Como diz o escritor francês Georges Bernanos, a fé é constituída por 90% de dúvida e 10% de esperança. Diz o teólogo tcheco Tomás Halik, que já esteve aqui em Portugal recentemente, no seu livro A Noite do Confessor, que aquilo que Jesus nos pede é que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Diz ainda que uma fé pequenina não precisa ser o fruto de falta de fé.
Uma fé pequenina pode, por vezes, conter mais vida e verdade do que uma fé grande. Uma fé pequenina não é uma fé fácil. É aquela fé que é temperada no fogo da crise. Tomás Ali, Noite do Confessor. Voltemos a Rodrigo e ao silêncio de Deus. Estava Deus realmente calado? Não, ele não estava em silêncio. Ele estava a falar através da vida do padre Ferreira e do padre Rodrigo, do senhor feudal Inoue e do apóstata Kichijiro, através dos missionários e dos cristãos. A intenção de Endo não é realçar o silêncio de Deus, mas sim dizer-nos que Deus nos fala através das nossas vidas e através do mundo à nossa volta. O seu poder opera invisivelmente através dos eventos triviais da nossa vida diária. Neste romance, a imagem que Rodrigo tem de Deus muda gradualmente, de acordo com o ritmo das questões que ele lhe coloca. Progressivamente, a dúvida implanta-se no seu coração e penetra toda a sua existência. A dúvida foi um método necessário para limpar e purificar a sua fé, a qual tinha sido formatada de acordo com convicções dogmáticas, sem espaço para vacilações. Bem fundo no seu coração estava a convicção de que Deus Omnipotente protegeria os seus eleitos de todo o sofrimento. Apercebendo-se de que Deus, afinal, não agia segundo as suas expectativas, a revolta e o desespero avolumaram-se. Mas Deus estava a sofrer com os crentes, em silêncio. A raiz do sentido do silêncio de Deus não reside apenas no facto de que Deus estava a sofrer com os crentes, mas também que a ação de Deus já tinha começado a atuar no interior de Rodrigo, falando por meio de toda a sua vida e trabalhando secretamente no seu coração. Por isso, Rodrigo estava apto a dizer no capítulo 9 do livro, como que num despertar espiritual, que ele não estava a trair o Senhor. Sentia que o amava agora de um modo diferente. Até que ponto é que se deu esta transformação de Deus, ou seja, da imagem de Cristo, na mente de Rodrigo? As características principais de Cristo que Rodrigo vê desde o início na sua meditação são serenidade, majestade, beleza e fortaleza. No entanto, ele sente uma grande tristeza pelo facto de este rosto glorioso estar sempre silencioso. Será a face sofredora, distorcida, feia de Cristo, aquele rosto que já não mostra qualquer glória, que lhe dirige a palavra. Jesus tornou-se real na vida de Rodrigo apenas a partir do momento em que ele concluiu que um Cristo maravilhoso, idealizado e conquistador não harmonizaria com a experiência diária daquele denominado pântano japonês. O contraste é enorme. Como dizia o teólogo japonês do sofrimento de Deus, Kazuo Kitamori, os japoneses comovem-se verdadeiramente com a tragédia de alguém que, cito, sofre e morre por amor e fazendo com que outros vivam. Tal mentalidade não aceita um Cristo maravilhoso nem heroico, o qual poderia ser visto como um mago. Não aceita um Cristo que seja excessivamente transcendente, de tal forma que não seja perceptível na trivialidade da vida diária. Realcemos 3 dimensões desse Cristo. Tais dimensões são a imagem de Cristo na sua transformação ao longo do itinerário espiritual de Rodrigo. As características de Cristo débil,
de compaixão maternal e de companheiro. O nosso autor diz que há várias interpretações do romance Silêncio, mas ele considera que o tema mais importante é o facto de que o estrangeiro Rodrigo abraçou a face transformada de Cristo. Tal transformação na aparência da imagem de Cristo nasceu a partir do árduo esforço para cruzar as barreiras culturais do Oriente e do Ocidente, assim como também para galgar o muro de separação entre o clero e o crente comum. Estas foram as duas barreiras que Rodrigo teve de cruzar. A transformação da face de Jesus na imaginação de Rodrigo acontece lenta e gradualmente como parte de um doloroso processo de conversão. Quando partiu de Macau, a imagem que ele via era aquela que ele trouxera da Europa, ainda sem qualquer transformação, isto é, não inculturada. Um rosto cheio de vigor e força. Citação do livro. Na prisão de Nagasaki, o Cristo que Rodrigo imagina é um Cristo sofredor. Finalmente, no capítulo 9, o rosto que Rodrigo vê tem um olhar triste. A segunda e a terceira imagens são aquelas que ele vê depois de cair no abismo do desespero, o que nos sugere a necessidade da crise para que possamos voltar a germinar espiritualmente. Portanto, não vos assusteis com a crise. Como afirma o teólogo irlandês Michael Paul Gallagher, de grata memória, já faleceu, foi o diretor da minha tese, perante os desafios da vida, ou a pessoa passa por um difícil processo de conversão, ou permanece atolada em respostas erradas. Eu repito porque me parece uma frase muito forte. Perante os desafios da vida, ou a pessoa passa por um difícil processo de conversão, ou permanece atolada em respostas erradas. Em face dos terríveis desafios colocados a Rodrigo, ele escolheu o caminho do difícil processo de conversão. O Cristo adquiriria as características de um indefeso e débil, vulnerável companheiro da vítima, um companheiro e amigo que perdoa as faltas e as atitudes miseráveis do ser humano, tal como uma mãe que abraça o seu filho e perdoa todas as suas faltas. Aqui estão as três características a que eu já me referi. Um Cristo débil, companheiro e maternal. Vamos ao Cristo débil. Shusaku observa que é na narrativa da paixão que a imagem do absolutamente impotente Jesus aparece em toda a sua crueza e conclui que a razão para tal é que o amor, em termos dos valores deste mundo, é eternamente vulnerável e indefeso. Mas Endo afirma, parafraseando as palavras de João, que o verdadeiro milagre é dar a vida pelo outro. Um amor que o homem comum não está apto a realizar, mas que representa a mais sublime prova da existência de Deus. O Evangelho diz que não existe maior amor do que dar a vida por um amigo, mas dar a vida por alguém que nos interpretou mal, que nos traiu ou abandonou, como foi o caso de Jesus, que se transformou em ineficaz e fraco, muito mais árduo. Isto é o que poderemos denominar a força da debilidade, da fragilidade. Cristo maternal. A religião maternal, mais compassiva do que heroica, era a imagem de Cristo que Rodrigo abraçou no seu coração. Os japoneses são mais sensíveis a uma religião de compaixão maternal, que entende e perdoa as nossas fragilidades, uma figura maternal que caminha com eles, do que a imagem de uma religião patriarcal que julgue e castigue.
O bispo Kazuhiro Mori vive em Tóquio, escreveu num dos seus livros sobre a nossa relação com o sofrimento e a compaixão que, quando a pessoa morrer e se aproximar de Deus, este Deus não apontará ao defunto qualquer falta. Pelo contrário, recebê-lo-á de braços abertos e dir-lhe-á: perdoa-me por te ter dado vida num mundo tão hostil. Muitos apóstatas temiam o julgamento de um Deus como Pai. Eles temiam o castigo e ansiavam pelo calor compassivo de uma mãe. Por isso é que no início houve tantas conversões, porque o cristianismo apresentava essa imagem compassiva. Aquilo de que eles necessitavam era de um ser maternal que pudesse perdoar o seu pecado e sarar as suas feridas. Necessitavam de um companheiro em quem pudessem confiar e que nunca os abandonasse. Jesus como companheiro da humanidade. É uma palavra que em japonês soa muito bem. Dohansha. Dohansha. É companheiro em japonês. Endo mostra que teremos de pensar num Cristo que se torne vivo conosco, que seja compassivo e nosso companheiro nos pântanos da nossa vida. Um Cristo vulnerável que se ajoelha diante de nós e que se torna nosso exemplo para que nos ajoelhemos diante do outro, do pobre, do desesperado, do buscador de vida. Um Cristo que se comove conosco e se alegra conosco. Um Cristo universal que está mergulhado no lodo de qualquer cultura e na profundidade do olhar de qualquer irmão. Um Cristo que é fraco com o fraco. É na face do miserável e do fraco que Deus sorri, e é com eles que Deus sofre e caminha. São o pecador e aquele que está desprovido de qualquer poder que podem ser ajudados. Quando nós estamos cheios de nós próprios, não podemos ser ajudados. O forte e o fraco. Em silêncio, o fraco, o débil, é representado pelo apóstata em contraste com o forte, representado pelo mártir. Kichichiro aparece como aquele que representa o direito à existência do fraco e do cobarde, simbolizando todos aqueles que nasceram fracos e, por isso, não são suficientemente fortes para abraçarem um martírio. Aqueles que são pobres em fé e em espírito. Kichichiro pisou repetidamente a imagem e traiu Rodrigo. Finalmente, depois de Rodrigo ter apostatado e ter passado a residir na casa que lhe foi dada pelas autoridades, Kichichiro tornou-se seu companheiro. E depois da conversão à nova imagem de Jesus que Rodrigo sente a compaixão maternal do perdão de Cristo. É então que ele reconhece que não há diferença entre ele e Kichichiro. E, como tal, está disposto a perdoar ao seu traidor e a viver com ele em paz. É possível ler silêncio como um pacífico requiem. Pelo forte, o mártir, assim como pelo fraco, o apóstata. Os protagonistas centrais do romance são os Capuré Cristiano e o apóstata Padre Rodrigo. Mas a história é sobre o amor de Cristo e reflete os resultados da fé de Endo. Tal como refere Emi Mase Hasegawa, uma professora de uma das melhores universidades do Japão, que fez a sua tese também sobre Shusaku Endo, sobre a teologia em toda a obra de Shusaku Endo. Diz ela que Shusaku Endo estava, citação, estava passionalmente preocupado com os Capuré Cristiano, porque eles não tinham tido a coragem de morrer como mártires, pisavam a Fumié
e passavam por este tipo de retratação, mas depois daquele ato cobarde, eles regressavam aos seus miseráveis casebres e imploravam por perdão. Fim de citação. Tal como foi dito, o autor do Silêncio queria sintonizar com os sentimentos daqueles que, depois de terem publicamente apostatado, eram obrigados a carregar consigo a consciência de culpa e a viver em solidão em virtude do seu ato. É o próprio Shusaku Endo que afirma que, numa época diferente, metade dos apóstatas teria sido constituída por bons cristãos. Ele diz ainda, pela boca do protagonista Rodrigo, no final do romance, que apenas Deus conhece a sua debilidade e que apenas Deus o julgará. Chegado a este ponto da sua transformação espiritual, Rodrigo pode dizer com Kichijiro que não há forte nem fraco. E chegamos à apostasia. Tendo coragem, já não falta muito. A apostasia de Rodrigo e a sua relação com Kichijiro foram a causa da maior parte das críticas a esta obra literária a quando da sua publicação em 1966. Numa análise superficial, poderemos traçar um paralelismo entre Kichijiro, Judas, e Rodrigo, Pedro, com muitos momentos de dupla imagem, Rodrigo, Jesus. Mas o autor aprofundou mais a questão, associando-a ao contexto cultural e religioso japonês. Depois de escutar aquelas palavras contundentes de Ferreira, afirmando que a única razão pela qual Rodrigo se recusava a pisar a imagem sagrada estava relacionada com o seu egoísmo, tentando proteger-se a si mesmo e à sua consciência, Rodrigo compreende que, de facto, está a tentar proteger-se a si mesmo, nada fazendo para salvar os camponeses que estavam a sofrer a tortura da fossa. Tal sentimento não tem nada a ver com a sua fé, mas sim com o seu medo da Igreja como autoridade. Rodrigo dá-se conta da sua própria falsidade. De facto, deixar que os camponeses continuem a sofrer a tortura da fossa, preocupando-se apenas com a sua própria salvação, isso não é um ato que revela o amor de Jesus. O maior ato de amor consiste em salvar os outros, mesmo que isso signifique sacrificar-se a si próprio e ser considerado um traidor. Mesmo que isso signifique a destruição de si próprio. Rodrigo luta com o dilema de atraiçoar a Igreja ou permitir que os pobres prisioneiros morram. E o que é que nós faríamos se nos encontrássemos numa situação dessas? Já me perguntaram, e eu não sei responder. Rodrigo quer seguir a instituição onde ele se acostumara a imaginar Jesus. Mas não é Jesus Cristo maior do que a instituição? Diz o americano Stanley Auerbach que, citação, a Igreja não possui Cristo. A sua presença não se confina à Igreja. Embora, este embora é importante, embora seja na Igreja que aprendemos a reconhecer a presença de Cristo fora dela. Não é o verdadeiro amor mais abrangente do que a instituição? Estas são questões implícitas em todo o romance. Ele decide pisar a imagem por amor para com os camponeses, em virtude da solidariedade para com os fracos e cobardes, que, não podendo suportar a dor, tinham apostatado. Ele entra no contexto universal da verdadeira fé, a fé em Cristo, que vela tanto pelo forte como pelo fraco. Rodrigo decide pisar a imagem sagrada, mas não apostatar, não abjurar. Ele não pode arrancar do seu coração o seu amor pelos cristãos.
tal como não o pode fazer relativamente ao seu amor a Deus. Ele decide pisar a imagem porque percebe que aquilo que ele considerara fidelidade a Deus não passava, na realidade, de um amor autorreferencial. Esta descoberta de si próprio está associada com a nova descoberta da fé, a qual está simbolizada, como foi dito antes, na transformação da face de Cristo, do maravilhoso e nobre rosto no feio, disforme e sofredor. Relativamente a este amor autorreferencial de Rodrigo, quem é que já viu o filme? Há uma cena, quando Rodrigo é capturado, ele vê o reflexo do seu rosto na água. Mas o que é que ele vê? Ora bem, isto é um orgulho tremendo. Isto é autorreferencial. Ele está a rever-se como Cristo. Ele foi traído, é traído pelo Kichijiro, tal como Cristo, Jesus, foi traído pelo Judas. Ele vai ser apresentado ao grande e não o é, tal como Jesus foi apresentado. Ele vai ser condenado, pensa ele, que vai morrer, tal como Jesus morreu, mas há aí um problema que ele tem. Ele pensa que vai morrer, quando ele vai para a nova prisão, pensa que vai morrer no dia seguinte, mas ele reflete: a minha vida é exatamente como o percurso de Jesus, mas falta aqui um aspecto, o aspecto da paixão. Eu ainda não sofri a paixão como Jesus sofreu. Esta era uma preocupação dele, mas ele era muito autorreferencial, porque quando vê a sua imagem refletida e que essa imagem é Cristo, é claro que ele está a rever-se no papel de Cristo. O ato de Rodrigo acaba por ser, paradoxalmente, o seu encontro com Deus. Rodrigo apostatou por causa de um Deus juiz e entregou-se a si mesmo como mártir do Deus do perdão. Trata-se de um protesto contra a propagação de um Deus juiz, que depois, mais tarde, principalmente em certos setores, que foi propagado. Não é um protesto contra a doutrina, mas sim contra o método de evangelização. E vamos à salvação do apóstolo. Quando eu defendi a tese em Roma, o arguente era aquele que tinha a função de fazer as perguntas mais difíceis. Realmente, tinha que desempenhar o papel do arguente. E cheguei a este tema da salvação do apóstata, que era um dos temas mais delicados. E disse-me ele: pois, porque o Pedro apostatou. Quando ele me disse que Pedro apostatou, eu lembrei-me: bom, estou salvo. Pode afirmar-se que o fraco não sofre mais do que o forte? Esta pergunta retórica de Rodrigo exprime a reflexão do autor sobre a salvação do fraco e a importância do efeito redentor do sofrimento. Na realidade, enquanto o mártir sofre a morte do corpo, o apóstata sofre a morte da alma. Continuar a viver depois da morte da alma é provavelmente mais doloroso do que a clássica morte de um mártir. Pensai em Ferreira. A imagem que aparece no filme do Ferreira depois de ter apostatado. A salvação para o apóstata. Este é um dos problemas mais importantes apresentados em silêncio. Depois de ter pisado a imagem, Rodrigo viria a sentir simultaneamente dor e alegria. Qual a razão desta contradição? Trata-se da dicotomia pecado-graça. A graça é mais forte do que o pecado.
Como nos diz São Paulo, onde abultou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5:20. Como diz a escritora americana Flannery O'Connor, o território da narrativa é o conflito do bem e do mal, da salvação e da condenação, da graça e do demoníaco. Afirma ela que é o drama que dá dinamismo à história e o demónio estabelece os necessários alicerces para a eficácia da graça. A questão é a da recusa ou aceitação da graça. De facto, o romance católico não condena o homem nem o considera absolutamente corrupto. Há sempre a possibilidade de conversão. O que tens a fazer, falo depressa. Estas palavras representam o leitmotiv da dúvida do protagonista ao longo do romance. A questão relativa à salvação de Judas. Endo considera que estas palavras ditas por Jesus a Judas na última ceia foram preferidas com amor, tal como as palavras que Rodrigo disse a Kipchichiro. É depois de pisar a imagem que Rodrigo entende o significado destas palavras de Jesus a Judas. Encontra-se aqui uma nova intuição. Jesus salva também Judas. Se assim não fosse, seria difícil perdoar aos outros discípulos, uma vez que todos traíram o Senhor. De uma forma ou de outra. E Pedro foi aquele que apostatou, pois por 3 vezes negou conhecer Jesus. Deste modo, Rodrigo sentiu-se salvo. E Endo também se sentiu livre dos seus sentimentos de culpa relativos à sua mãe. Por isso é que eu disse que aquele acontecimento, aquele evento de quando ele tinha 10 anos, foi muito importante para toda a sua vida. Já estou na conclusão. Para Shusaku Endo, o silêncio no romance Silêncio não é a ausência de palavras ou da mensagem de Deus em face do sofrimento. O sentido é, assim, que dentro do silêncio existe uma voz escondida que devemos aprender a escutar. Sinais ocultos que devemos aprender a decifrar. Isto é o murmúrio de Deus por detrás do silêncio. Para além do silêncio. Eu costumo perguntar, e pergunto aqui também, já experimentaste escutar o silêncio? Quem é que já experimentou escutar o silêncio? Ótimo. Escutar o silêncio é uma experiência divina, porque se toca o divino. Diz o padre Tolentino Mendonça que o silêncio, também o silêncio não deixa de ser Deus. O autor sugere que o leitor considere a inter-relação entre religião e literatura como gêmeos siameses sentados em frente um do outro. O julgamento da obra literária, de acordo com o ponto de vista teológico, é embaraçoso para os escritores. Ele dizia sempre que não era teólogo, mas sim escritor, para que não o julgassem como teólogo. De facto, religião e literatura não são antonímicas, mas sim correlativas. Colocam-se questões mutuamente e a literatura expressa competentemente as investigações sobre o homem e sobre a alma, sendo um meio de exprimir o inexprimível, e de perceber o sussurro de Deus por detrás do silêncio. É o próprio Endo a referir que depois do romance Silêncio se sentiu na obrigação de escrever mais concretamente sobre uma imagem de Cristo que fosse inteligível aos seus compatriotas japoneses.
Ele necessitaria de 7 anos para sistematizar esse Cristo que ele descobrira em silêncio e para o apresentar de forma convincente e positiva nas suas obras posteriores. Poderá dizer-se que silêncio representa como o eixo teológico da sua obra literária. Neste eixo teológico, os temas são em grande número e intensos. O seu Cristo, que Rodrigo abraça depois da sua conversão, é maternal e possui uma esmagadora compaixão. Ele perdoa aos seus traidores no passado e também aos frágeis, aos fracos e aos cobardes ao longo dos tempos e no nosso tempo. Ele é um ícone de perdão, tal como uma mãe que esquece as faltas dos seus filhos, por mais graves que elas sejam. O seu Cristo é companheiro. Este atributo está alicerçado na fé cristã da presença do ressuscitado e está de acordo com a tradição japonesa do samurai, o qual estava sempre e totalmente ao serviço do seu Senhor. Sempre e totalmente ao serviço do seu Senhor. Dia 7 de fevereiro, houve no Japão, em Osaka, a beatificação de um samurai japonês, Justo Takayama Kon, que viveu entre 1552 e 1615. Foi o primeiro japonês a ser beatificado individualmente. E ele foi posto perante duas alternativas. Ou abandonava o cristianismo, ou ser-lhe-iam retiradas todas as suas possessões, incluindo o seu castelo. E ele respondeu, portanto, ele era um senhor feudal ao serviço de um outro senhor feudal. E então ele disse: eu não posso trair o meu Senhor. E o meu Senhor é Jesus Cristo. Portanto, foi beatificado no dia 7 de fevereiro. Foi uma cerimónia muito importante para a Igreja do Japão. E penso que para a Igreja Universal também, como um exemplo. O convertido passa a servir Cristo, o seu Senhor. É o caso de Takayama Kon. Jorge Bernardes afirmava, pela boca do protagonista do romance Diário de um Pároco de Aldeia, A Condessa, que não há ninguém que não esteja ao serviço de alguém. Não há ninguém que não esteja ao serviço de alguém. O seu Cristo é não triunfalista. A sua teologia do Cristo fraco e não triunfalista segue na esteira de alguns teólogos japoneses que já tinham iniciado o estudo de um género de cristianismo diferente do cristianismo eurocêntrico, uma vez que este lhes parecia com frequência associado a poder, colonização e opressão. A evangelização começou com frequência a partir da imposição de uma imagem estereotipada de Cristo, procurando-se posteriormente adaptar realidades culturais a esta sólida imagem. Ao contrário, o ponto de partida terá de se encontrar nos fundamentos da natureza humana. As energias devem ser concentradas na área pré-religiosa do ser humano. Esta foi a mensagem mais significativa no contributo da ficção de Shusaku, a começar pelo romance Silêncio, que é uma verdadeira obra-prima. Muito obrigado pela vossa paciência.